Senhor, peço que a tua bênção esteja sobre nós, sobre a ministração que será feita, que o Senhor nos abençoe nesse tempo e que tudo seja para a tua glória. Realmente nos conduza em paz nesse período e que tudo que vier a falar seja do Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Querido, o texto lido, ele me aponta para a igreja do Senhor Jesus. E a igreja como este povo santo e amado de Deus. A igreja como sendo o baluarte do Senhor, a referência do Senhor para ser um povo santo e um povo amado de Deus. E é óbvio que quando a gente fala de igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando da estrutura física, eu estou falando das pessoas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja é uma ação contínua, é ato de ação, não de parada. Não tem parada ao templo, onde a igreja, que somos nós, que estamos em ação, em constante ação, em constante atividade, nós estamos ali indo para lá, indo para cá, na nossa casa, no dia a dia, ali a igreja está presente. Agora a igreja está presente assistindo esse vídeo, aprendendo um pouco mais e aperfeiçoando a sua vida também um pouco mais. Como santa e amada de Deus, ela está aperfeiçoando a sua vida para que quando terminar esse vídeo, nós venhamos a sair pelas ruas e testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E como tal, esse texto me apresenta algumas características de uma igreja que é santa e que é amada. A primeira característica como igreja do Senhor, ela tem as ações que abençoam as pessoas ao nosso redor. Grave isso, primeiro ponto. Como igreja do Senhor Jesus santa e amada, ela tem ações, ela precisa ter ações que abençoam aos que estão ao nosso redor. E as ações, percebam, são ações fortes, profundas. Primeira ação: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos irmãos de Colossos, à igreja de Colossos, ele diz assim: olha, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. De profunda, vivam no profundo dessas ações de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Contextualizando, trazendo para os nossos dias atuais, para o nosso ambiente, quero ressaltar que estamos em tempo de isolamento social. A pandemia do coronavírus, Covid-19, talvez esse vídeo aí perpetue na grade da igreja. No futuro a gente vai passar, a gente vai se lembrar que nesse tempo de 2020 nós estamos vivendo com o Covid-19. E assim fazendo, nós estamos vivendo um momento diferente, um momento mais em casa, um momento mais em família, onde a gente está até conhecendo melhor o nosso familiar, o nosso vizinho, as pessoas que estão ao redor. E aí a Bíblia nos ensina a viver em compaixão e bondade. Andar junto, compaixão e bondade andam junto. A ação de compaixão, de compadecer-se com, de olhar a dor do outro e sentir o aperto no peito, não ficar insensível à dor do outro e, obviamente, agir com bondade. Une as duas e dá o primeiro elo da igreja. Hajam com profunda compaixão e bondade. O texto de Romanos, capítulo 12, verso 20, para expressar essa ação de compaixão e bondade, o texto de Romanos, capítulo 12, verso 20, é muito profundo.
Inclusive traz a ideia de que se o nosso inimigo estiver tendo necessidade, a gente vem ajudá-lo. Romanos 12:20 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque se tiver sede, você dá de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, você vai trazer bênção sobre ele vai simpatizar com a sua ação. A verdade é que nesse tempo de isolamento social a gente vai perceber que o vizinho está botando música alta, que está falando alto, que dentro de casa mesmo não está uma confusão, mas ali, como igreja do Senhor Jesus, santo e amado, você vai perceber que existem várias oportunidades de abençoar a vida dos que estão ao seu redor, de agir com compaixão, de agir com bondade. De repente você vai fazer a compra lá onde eu moro, alguém vai fazer a compra e coloca no meu assessor e fazer compra, alguém deseja alguma coisa, e aí ao invés das pessoas todas saírem, uma só pessoa sai, faz a compra de todo mundo, depois deixa na portaria onde vai ser entregue em cada apartamento. Ações de ajudar o próximo, de caminhar com o próximo, não ficar insensível ao que está acontecendo, mas sim com os olhos abertos, com o coração cheio de compaixão. De igual forma, agir de humildade e mansidão. Vocês vão agir de compaixão, vocês vão agir de bondade, vocês vão agir de humildade, vocês vão agir de mansidão. Às vezes é necessário ceder. Às vezes é necessário ceder. E aquele que cede, aquele que abre mão, aquele que deixa, aquele que vai trazendo um ambiente de paz onde ele está, nesse tempo de conflito, nesse tempo que será um grande esforço. Eu sei que você está me ouvindo, e você, esse pastor está falando, não estou falando de coisas que eu não sei, não, nos outros que eu estou vivendo. Às vezes é um grande esforço de nossa parte, para que mantenhamos a nossa casa em paz, a nossa vizinhança em paz, a humildade ali exercida. Você tem que ceder, você tem que deixar aquele vizinho que está causando um tumulto maior, e que com certeza você rebater, você retrucar, ele vai contra. Primeiro ele vai dizer assim: mas você não é crente? Você lembra daquela igreja ali? Engraçado, né? Quando estava aberto, você botava a Bíblia embaixo do braço, você ia, você dava paz, sorridente, né? Agora está vivendo em casa nesse tempo de crise, isso acabou. A paciência, que é o último ponto aqui, desse primeiro momento, acabou. E a gente não pode nunca envergonhar o nome do Senhor Jesus. Nunca envergonhar o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, como igreja santa, como igreja amada do Senhor, exerçam a compaixão, a bondade, exerçam a humildade, a mansidão, sejam mansos, sejam tranquilos, sejam pacientes. Sejam pacientes. Queridos, como igreja santa e amada do Senhor, você também vai precisar suportar e perdoar a todos. Olha que coisa linda. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, suportar uns aos outros é um desafio. Dentro da igreja já é complicado, imagine no dia a dia. O texto nos orienta a suportarmos uns aos outros. E às vezes, dentro da nossa igreja mesmo, nós temos dificuldades com um irmão, com outra irmã. Precisamos resolver algumas questões. Eu quero trazer uma coisa que é incrível. Gente, para mim, na minha cabeça, o evangelho funciona desta forma. Se alguém falasse assim: pastor Rafael, perguntasse ao pastor Vilmar, qual é o resumo do evangelho? Se ele tivesse que resumir, pastor Vilmar, o evangelho, eu traria 3 ações: amor, que nós vamos falar daqui a pouco; perdão, que nós vamos falar agora; e compaixão, que nós já falamos. As ações de compaixão, de amar ao próximo, de cuidar um ao outro. Para mim, isso é o resumo do evangelho. O evangelho só é evangelho para nós, porque Cristo Jesus ressuscitou, aleluia. Mas para a ciência, para o viés comum, para o dia a dia, o evangelho só é evangelho porque ele ensina a amar, a ter compaixão e principalmente a perdoar. E perdão é algo que dessas 3
na minha opinião, dessas três, o perdão, uma não caminha sem a outra, mas dessas três, o perdão talvez seja o ato mais difícil de se fazer. Porque quando você ama, tecnicamente você está amando a todos, cuidando de todos, e o coração que é cheio do amor, cheio da graça, vai agir com compaixão, vai cuidar, vai abençoar, vai abraçar. Mas quando você precisa perdoar, normalmente é algo que fez contra você, alguém agiu contra você, e você precisa liberar perdão. E perdão é um negócio complicado, é doloroso. Eu não quero ser aqui um pregador que trata disso como se fosse, perdoe como se fosse, sabe, algo fácil. Não é. Não trarei essa imagem de que é algo fácil, algo comum. Não é. O perdão é realmente um grande desafio. E, inclusive, o Evangelho de Jesus, ele aprofunda no ato de você, inclusive, perdoar o seu inimigo. Preste atenção em o que diz Lucas 17, verso 4. Verso 3 e 4. Lucas 17, verso 3 e 4. Se o teu inimigo pecar, repreenda-o. Mas se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Mas se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, as 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, então perdoa. É o texto. Abra aí Lucas 17, verso 3 e 4. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, você perdoa. Fortíssimo, né? Porque talvez na primeira você até perdoe, mas na segunda você já acha que não. Esse cara está de brincadeira comigo. Na terceira a mesma coisa, na quarta você já não dá mais confiança. Mas Jesus disse que se vier 7 vezes, a alusão a 7 é de várias vezes. É claro que é mais que 7. É algo mais completo, algo mais, como dizem alguns, perfeito. Mas é mais que isso, é profundo o relacionamento com Jesus. Quando você tem esse relacionamento com Jesus, você perdoa. E aí para a glória de Deus, esses dias eu estava correndo, e aí pensei, o que eu posso fazer para abençoar nesse tempo de isolamento social? O que eu posso fazer para abençoar a comunidade, abençoar as pessoas nesse tempo de isolamento social? E aí Deus me deu a ideia de criar um canal. A gente criou um canal de mensagens bíblicas, só mensagens bíblicas, igual aqui agora. Abre a Bíblia e prega e fecha e amém. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Está lá, Rafael Escotelaro, mensagens bíblicas. E eu estou trazendo no Rafael Escotelaro, mensagens bíblicas, um sermão só de perdão. E lá nesse sermão, que é só de perdão, já está lá, que é só de perdão, e muitas pessoas vieram falar comigo depois em particular, que foram muito abençoadas sobre o perdão, porque eu digo o seguinte, o perdão é ato de autolibertar-se. O perdão é um ato de autolibertar-se. Para mim é incrível isso. Porque a única pessoa que está sentindo a dor, que vivenciando o problema, que vivenciando a situação difícil, não sendo só você, que está com rancor no seu coração, está guardando isso dentro de você. Só você está sentindo essa dor. A pessoa que lhe ofendeu até já esqueceu o quê? Tem aquele ditado que diz o seguinte, quem ofende esquece. É verdade, ofendeu, esqueceu. Mas você está sentindo essa dor, está levando essa dor contigo aí, e as coisas já se passaram, já passou dias, anos, e você está aí com esse negócio no seu coração apertado. O único que está preso está sendo você. Então o ato de perdoar é o ato de auto-libertar. Se liberte, perdoe, liberte perdão. Libere perdão. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, onde a gente tem notícia de pessoas, milhares de pessoas morrendo todos os dias, famílias que não tem como nem sepultar os seus parentes, fazendo às vezes velório de caixão fechado. Olha a dor que as pessoas estão vivendo nesse tempo.
e você está alimentando mais uma dor que é viver com rancor no seu coração, libere perdão, você será extremamente abençoado. Será extremamente abençoado. E isso é a conduta de uma igreja que é santa e que é amada. Ela se reveste de perdão, ela perdoa, e ela suporta a sua comunidade de fé, ela suporta onde ela está, suportar uns aos outros em amor. As pessoas têm que suportar você. Aquelas que dizem assim, eu preciso suportar fulano de tal, eu quero dizer para você, querido, querida, que as pessoas também têm que suportar você. Você também não é uma pessoa fácil, você também não é uma pessoa tranquila, como você acha que você é. Não, não é não. Todos nós temos nossos defeitos, nossas dificuldades, e por isso que a palavra é clara em dizer, vamos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e amar uns aos outros. É o último ponto do nosso sermão, da rápida ministração que eu trago para os irmãos, nesse tempo especial, nesse tempo de alegria, é dizer que como igreja amada do Senhor, nós precisamos ter uma característica santa mesmo, perfis santos, que abençoe a vida das pessoas, que eu já disse, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Segundo ponto, precisamos nos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, perdoar as ofensas que foram feitas a nós. Em terceiro e último lugar, precisamos nos revestir do amor, pois ele é o elo perfeito. É bíblico isso aqui. Acima de tudo, porém, revistam-se pelo amor, porque ele é o elo perfeito. Eu já disse que para mim o resumo do Evangelho, não é o resumo do Evangelho, das boas novas, o Evangelho significa boas novas. Então, o resumo é amor, perdão e ações de compaixão e graça. Amor, perdão e compaixão. Já falamos da compaixão, já falamos do perdão, e agora eu quero falar do amor. Nesse rápido momento, está acabando já, falar do amor. O amor é algo incrível. O próprio Deus, Ele nos ama a ponto de cuidar de nós, salvar a nossa alma. E para mim, o amor de Cristo é muito profundo. Olhar para o amor de Jesus e estudar o amor que Jesus ensina é muito profundo. Abra aí Mateus 5, o texto é um pouquinho longo, mas ele é necessário. No Sermão do Monte, Jesus vai ensinar, Mateus 5, verso 43 a 48. Mateus 5, 43 e 48 a 48 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, filho de Deus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que vos ama, que recompensa vocês terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Olha, ele traz a figura do amor como o elo de perfeição. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando ele fala em Colossenses, o amor é o elo perfeito, e aí ele vai trazer lá em Jesus, Paulo escrevendo aos Colossenses, em Jesus, lá no Monte dos Oliveiras, ele traz o amor como este elo perfeito, essa ação perfeita. O elo perfeito é o amor. E aí, querido, você está me ouvindo falar, você deve estar pensando assim, isso aí é difícil mesmo, é complicado fazer isso. Só Jesus pôde fazer? Não, ele traz para nós. E se ele fala assim, sejam perfeitos porque é possível ser. Jesus nunca traria nada na palavra dele que não fosse possível de se fazer. E ele fala assim, sejam perfeitos. Possa ser que a gente não chegue à perfeição que todo mundo quer que chegue, mas eu quero chegar à estatura de varão perfeito aos olhos do meu Pai, aos olhos de Jesus. Então ame as pessoas, ame os seus inimigos, ame aqueles que te odeiam, ame as pessoas. Até porque Jesus te amou primeiro. João 3,16 você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Jesus chamou de tal forma de morrer por nós. E Romanos 5,8, você também conhece, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, Ele prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não merecia, mas Ele morreu por nós. Ame as pessoas. Ame as pessoas.